No episódio anterior, discutimos a importância de abrir mão de nossos desejos pessoais para viver plenamente os propósitos de Deus. Agora, vamos explorar com base na Bíblia qual é a boa e santa vontade de Deus para nossas vidas? Os seres humanos têm uma curiosidade natural e muitas vezes uma necessidade de saber o que o futuro reserva. Por isso, muitos consultam oráculos, profetas ou videntes em busca de orientação. Mesmo cristãos, como eu e você, já fizemos orações pedindo a Deus que nos mostre a direção a seguir. Embora isso seja compreensível, é importante questionar se essa prática é incentivada na Bíblia. A Bíblia não nos instrui claramente a buscar a vontade de Deus para cada decisão que tomamos. No Novo Testamento, não encontramos essa orientação. Essa prática de constantemente buscar sinais e respostas específicas de Deus é mais pagã do que cristã. São as religiões pagãs que tradicionalmente praticam adivinhações e buscam sinais das divindades. Embora alguns cristãos possam contar histórias de como pediram sinais a Deus e foram atendidos, essas experiências não constituem um padrão bíblico. Muitas pessoas pedem sinais e não recebem resposta alguma. Portanto, não devemos basear nossa fé em experiências individuais, mas no ensinamento sólido da Bíblia. Ainda que na Bíblia tenhamos histórias em que Deus guiou uma pessoa na tomada de uma decisão, devemos tomar cuidado na aplicação desses textos para nós hoje. Essas passagens falam de uma revelação especial da parte de Deus com o propósito de abençoar e colocar em andamento a vontade divina para todo um povo. São intervenções pontuais na história. Um caso clássico que inspira muitos cristãos a pedirem um sinal, uma prova para descobrirem a vontade de Deus, é o de Gideão, relatado em Juízes, capítulo 6. Antes de ir à guerra, ele quis ter certeza de que essa era a vontade de Deus. Desse modo, colocou um pouco de lã na eira em que se peneiram os grãos e pediu que, pela manhã, o chão estivesse seco e a lã molhada. Depois, repetiu o processo, pedindo o contrário, chão molhado e lã seca. E assim, Deus lhe deu o sinal que havia pedido. No entanto, vejamos alguns pontos que mostram por que essa história não é um bom modelo para nós. Primeiro, fica evidente a falta de fé de Gideão na palavra que Deus dirigiu a ele no início do capítulo 6 de Juízes. O próprio Gideão fica meio ressabiado quando pede uma segunda prova de lã, pois diz o versículo 39, peço que não fiques irado comigo. Deus tem paciência com Gideão porque tinha planos para toda a nação de Israel. Segundo, Gideão não tinha Bíblia. O lema do livro de Juízes, por assim dizer, era cada um por si e Deus por todos. Logo, isso não deve servir de base para nós cristãos hoje. No Novo Testamento, essas intervenções nem eram buscadas por aqueles que receberam Jesus. Elas foram realmente pontuais e não marcaram o padrão da ação da igreja. Vejamos o caso do apóstolo Paulo. Depois que experimentou uma conversão dramática, indo ao chão e ficando cego, ele já começou a pregar o evangelho assim que se recuperou. Um grande estudioso chamado Bruce Waltke, ele diz o seguinte: Paulo viu uma grande luz, caiu por terra e ficou cego quando teve um encontro com Jesus Cristo. Foi um encontro maravilhoso, mas se tentarmos tornar essa experiência uma norma, deixaremos a maioria dos cristãos fora do reino de Deus. Paulo levou uma mensagem do evangelho para grande parte da Ásia Menor, sem nunca ter pedido uma intervenção divina especial. Quando chegou a experimentar uma revelação especial, recebendo a visão de um homem chamando-o para ir à Macedônia, ele obedeceu. Mas a revelação especial de Deus era uma experiência rara e singular, mesmo para Paulo. Paulo não usa essa experiência como base para a sua missão e muito menos para a missão da igreja. Isso nos evidencia que o que temos como padrão são mandamentos que devem ser obedecidos. Preste atenção. A vontade de Deus já está clara e revelada em sua palavra, e isso deveria nos bastar. Ficar pedindo sinais para o Senhor é sintoma de uma imaturidade espiritual e muitas vezes uma fuga de um compromisso com as Escrituras que tão claramente revelam o que Deus espera de seu povo. É problemático demais querer saber a vontade de Deus para algo específico em nossa vida, o tempo todo, como com quem vou me casar, onde eu vou trabalhar, se eu devo fazer isso ou aquilo, etc.
Essas são decisões que nos cabem de forma individual. Deus pode nos dar sabedoria para tomá-las, e é essa sabedoria que devemos buscar. Para crescer espiritualmente, é essencial conhecer, absorver e orientar-se pela Bíblia. Jesus disse em Mateus 7,21 que somente aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão no reino dos céus. Isso implica que estar no centro da vontade de Deus significa ser obediente aos seus mandamentos, conforme vemos em Provérbios capítulo 2, dos versículos 1 ao 6. Um exemplo inspirador disso é o povo de Israel, os primeiros destinatários da lei. Eles não viam a lei como um fardo, mas como algo positivo. Inclusive, a palavra Torá significa instrução, o que sugere orientação e ajuda, e não peso. Os israelitas exaltavam os mandamentos do Senhor porque reconheciam que esses mandamentos indicavam a escolha de Deus por eles. Obedecer à instrução dada a Moisés era a resposta natural ao ato libertador do Senhor. Quero destacar algo importante aqui. Ficar perguntando qual é a vontade de Deus em tudo pode parecer uma prática espiritual, mas muitas vezes revela um misticismo pagão. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos ensina que é através da renovação da nossa mente que experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Compreendeu o ensinamento de Paulo? Saber e experimentar a vontade de Deus não é um exercício místico, mas algo racional, acessível através da transformação da nossa mente. Prestar um verdadeiro culto a Deus ou fazer a sua vontade é sinônimo de entrega diária. É oferecer nossas vidas como um sacrifício vivo repetidamente. Caso contrário, podemos nos perder seguindo os caminhos deste mundo incerto. Mas se permitirmos que Deus transforme a nossa mente, buscando sua sabedoria e discernimento, todo o nosso ser será renovado e inspirado. Somente assim seremos capazes de identificar os propósitos dele, que são sempre plenos e irrepreensíveis. Que bênção isso é! Encerramos nosso encontro por agora, mas nos veremos em breve e foi maravilhoso a gente poder explorar esses ensinamentos juntos. Espero você no próximo episódio.